Aqui na plataforma da XP, né, os nossos correntistas aqui, as pessoas que têm conta nossos clientes, se você colocar a RX, né, a ARX, na plataforma de fundos da XP, pode ser que você fique perdido. Pode ser que você fala, meu Deus do céu, quantas opções, né? Fala um pouquinho pra gente, Paulo, como é que aquele investidor que coloca a ARX ali na plataforma de fundos, o que ele deve ver, né? É. Então vamos lá. Deixa eu falar um pouco até, aproveitar até. Eu sou, Igor, sou carioca, né? Tenho bastante tempo aí de experiência de mercado. Já tive vários chapéus aí no mercado, desde gestor de fundo, trabalhei em family office, já fui diretor financeiro de empresa de capital aberto, diretor de RI. E nos últimos anos eu estou sendo responsável por distribuição, primeiro do Indosuez, né? E desde 2018 aqui junto à Arx. Basicamente, a Arx é uma gestora antiga de mercado, a gente tem 20 anos, mais de 35 bilhões de reais sob gestão. E aí o que o Igor colocou de vários produtos, né, a gente é uma casa completa, né, são várias estratégias, então a gente tem renda fixa, a gente tem crédito privado, multimercado, ações, e ainda temos aí vários fundos de previdência, né, que de certa forma são dessas estratégias, mas são, digamos assim, separados, né? Então, a Arx faz parte do grupo BNY Mellon, tá? O grupo tem 8 gestoras no mundo, duas visões, né? Uma divisão de gestoras, somos 8, e uma outra divisão de custódia e administração. E hoje a Mellon é a maior custodiante global, com 40 trilhões de dólares sob custódia e administração. E na área de gestão, das 8 gestoras, a Arx é a única da América Latina com 2 trilhões de dólares, um pouco mais de 2 trilhões de dólares sob gestão. Então, isso tudo dá segurança, processo de investimento, conhecimento, troca de informação também nas equipes. Nós somos 40 pessoas na Arx, então é bastante gente, metade disso focado em investimentos nessas estratégias. E é isso que a gente, no final do dia, a gente busca, né? E a gente tem uma preocupação muito grande também com preservação de capital, né? Que eu acho que mais importante do que, às vezes, é ser aquele fundo que arrebentou no ano e no ano seguinte é o último. O que a gente procura fazer é você ter uma consistência de resultado ao longo do tempo, e essa consistência de resultado ao longo do tempo faz uma baita diferença para o investidor. E é isso que a gente procura fazer. Tomar o risco, né? Que sempre, assim, no final do dia, quando você faz gestão, você está investindo, você está tomando um risco, mas está tomando um risco que ele tem uma relação de risco-retorno boa, né? Então, a gente sempre procurando estudar. E outra coisa também que acaba sendo importante na gestão de fundo é não só montar a posição, mas acompanhar e saber a hora de sair, né? Eu acho que esse que acaba sendo o processo que a gente tem, que domina em todas as estratégias. E o fato da gente ser uma casa completa também, em termos de estratégia, eu acho que acaba sendo bastante interessante, porque o nível de discussão e informação que você tem dentro de casa é muito grande. Então, quando você fala em crédito, você troca informação com o multimercado, o crédito troca informação com ações e vice-versa, cenário, como é que as coisas estão, o que está acontecendo. E eu acho que isso que faz, no final do dia, a gente ter uma performance muito boa. E só para fazer o gancho aí, o que o Igor falou de questão de produto, a gente procura ter produtos para todo tipo de perfil de cliente, né? Então, e aí, basicamente, a gente procura, dado o perfil e dado o tipo de produto, o cliente poder escolher aquele que está mais adequado ao perfil, está mais adequado ao momento também do cliente. E, e é verdade, a gente tem bastante, a gente deve ter, agora então, com a história dos advisors, né, a gente provavelmente tem mais de 10 fundos ali, né, na plataforma. Na verdade, são 14 fundos, tá, Paulo? Na plataforma da XP, né? Fundos de renda fixa, fundos de crédito privado, fundos multimercados. São cinco fundos de previdência privada, tá, na plataforma. Então, assim, fundos excelentes, né, históricos, né? A XP internamente fala muito bem da casa. A gente alocou bastante ali caixa de empresa nos fundos da RX. Esse segmento de empresa agora que virou foco da XP também, né? E da 1A, né? A gente tem uma pegada PJ muito grande para ensinar ali o empresário, o financeiro da empresa, como que ele investe melhor, como a gente consegue rentabilizar o caixa da empresa. E aí o ARX Denali, né, foi um dos grandes fundos aí que nós fizemos grandes alocações em caixa de empresa, montando uma estratégia para rentabilizar esse caixa, que muitas vezes está parado na conta corrente de um grande banco, né? A gente quer levar esse conhecimento financeiro também para os empresários e para os financeiros das empresas,
estão muito ocupados ali com o dia a dia, né? E esquecem de rentabilizar o caixa. E agora, até assim, até aproveitando, Rodrigo, falar um pouco do cenário, né? Aí eu acho que depois a gente fala um pouco até do que a gente está vendo de cada um dos produtos, né? Está tendo uma mudança grande, né? Eu acho que uma das coisas que eu vou até falar aqui um pouco, o próprio CDI subindo, né? A gente passou aí um tempo com CDI baixo, né? CDI de 2%, e o que a gente chama de juro real negativo, né? Ou seja, a inflação era maior do que o rendimento que você tinha do CDI. Então, vamos começar lá por fora, né? Lá para os Estados Unidos, e assim, o que está gerando um pouco de volatilidade no mercado, nervosismo e tudo. Primeiro, você tem a questão lá dos Estados Unidos, que eu acho que acaba sendo o principal hoje motor de nervosismo no mercado, e a gente tem, basicamente, o Banco Central americano, os Estados Unidos com uma inflação mais alta, né, agora, também é sofrendo um pouco, na casa de 5%, quando você pega os últimos 12 meses, e a gente vê que o Banco Central americano está entendendo que essa inflação, de certa forma, é uma inflação provisória, né? E, basicamente, a gente tem, então, por ser provisória, ele pode esperar a inflação reduzir sem ter que aumentar a taxa de juros. E a grande discussão hoje é se o Banco Central deve ou não atuar e quando. Então, basicamente, o presidente do Fed, na última reunião, ele falou que, basicamente, ele não ia fazer nada, ele ia esperar, porque essa inflação ela ia se normalizar ao longo do tempo. E, basicamente, o que aconteceu depois foi que alguns presidentes de Fed regional, né, que começaram a falar que não, tem que começar o tal do tapering, que é a diminuição da compra dos títulos logo, né, tem que subir juros ano que vem. Começou a ter uma certa discussão que aí gera um nervosismo no mercado para as pessoas saberem o que de fato está acontecendo ou não. De certa forma, a mensagem subliminar que tem ali, de certa forma, para que as pessoas comecem a se preparar que esse negócio pode acontecer mais cedo, né? Obviamente, tem uma discussão, a princípio, não deve acontecer nada, final do mês tem uma reunião em Jackson Hole, que o Banco Central pode dar mais informações do que ele vai fazer. E a visão que a gente vê é que a inflação americana tem motivos para estar maior hoje, né? Primeiro, você teve esse pacote de 1,9 trilhões de dólares que basicamente está acabando no final do ano que vem. Isso tudo retira, né, estímulos que foram colocados na economia. Esses estímulos provavelmente vão fazer que a economia desaqueça um pouco, ou seja, está crescendo bastante forte, para crescer um pouco menos forte. E aí a gente vê essas pessoas voltando para o mercado de trabalho, né, principalmente no setor de serviço, porque foi justamente essas pessoas mais pobres, as mais beneficiadas com esse pacote, e quando essas pessoas estão trabalhando ali, linha de frente do Covid, e elas podem ficar em casa recebendo a mesma coisa ou até mais, é natural que as pessoas fiquem em casa, né? E nos Estados Unidos você tem uma pressão de mão de obra também por uma questão de aposentadoria das pessoas, e também você tem uma lei dos Estados Unidos, a questão da lei de imigração, que aconteceu com o Biden, primeiro lá na época do Trump, e o Biden continuou, de você não ter imigrantes entrando também para ajudar imigrantes mais pobres. Então, isso tudo pressionou a taxa o valor lá do salário mínimo aumentou para $15, e a gente está começando a ver, então, essa situação no momento em que o americano já está vacinado, né, tem uma vacinação bastante avançada, basicamente quem quer se vacinar tem vacina, e indo para o verão, viajando e tudo mais. E a gente consegue, nos Estados Unidos também, ver que um dos itens que você tem mais de inflação acaba sendo até o carro usado. E aí cai outra questão, que basicamente o preço do carro usado está mais alto porque você não tem carro novo. E aí, por que você não tem carro novo? Porque você também, no final do dia, tem um problema de cadeia produtiva. Então, muitas dessas coisas acabam sendo produzidas, por exemplo, na Ásia. Como é que você transporta isso para a América do Norte, para a América do Sul, para a Europa? Basicamente, o transporte é feito de duas formas. Um avião comercial, né, e avião comercial, a gente tem uma redução significativa na quantidade de voos. Hoje você deve ter na casa de 10%, 20% dos voos comerciais regulares. Então, você não consegue transportar isso em avião comercial e sobrecarrega o navio. Então, e aí o que acontece? O preço do container, né, que basicamente um container de 40 pés que custava $2, $3 mil, hoje está custando $10 mil. E aí o que acaba acontecendo? Muitas vezes não compensa você mandar essa mercadoria
por 10 mil dólares, porque a margem é baixa, o produto é de baixo valor agregado, você acaba não mandando. E na hora que você manda, você basicamente tem que pagar mais também para poder ser colocado num navio para dar preferência. Hoje, quem paga mais é que vai. Então, tem um aumento de custo aí. E a terceira coisa que acaba acontecendo, então, primeiro, acaba sendo você tem que pagar mais, né? Segundo, você não sabe exatamente quando vai a produção ser feita. E o terceiro, justamente por causa disso, que você acaba comprando mais coisa e deixa parado no porto, né? Então, essa questão de você também não saber quando chega também atrapalha a questão produtiva. Então, isso é mais um problema que você tem. Isso aí vai demorar um tempo para resolver. E isso aí, obviamente, provavelmente ano que vem, a gente não vai estar falando mais container a 10 mil dólares, vai estar voltando a falar 2 e talvez até menos, né? Porque provavelmente mais navios vão ser produzidos e você acaba aumentando a capacidade. Isso tudo demora. Então, esse é um cenário que a gente está vendo, está olhando, que preocupa os Estados Unidos hoje, é que dentro dessas compras que eles estão fazendo de 120 bilhões, acaba sendo, eles estão comprando títulos públicos, a dívida pública americana, estão comprando também títulos de empréstimos de hipoteca, e acabam, a grande preocupação se isso não está fazendo com que o preço futuro do aluguel, né, dado que na hora que você compra as hipotecas, você pode estar forçando artificialmente o preço da casa para cima, se você vai gerar ou não. Então, basicamente, esse acaba sendo a preocupação de você diminuir o tal do tapering, né, que é diminuir as recompras que o Banco Central está fazendo e de quando fazer. Então, esse é o pano de fundo. A gente entende que o Banco Central pode começar até a vir, o Banco Central americano, a falar que vai começar a fazer, ou como ele vai estar fazendo isso. Tá? Isso também não, mas não efetivamente fazer, né, esse ano ainda, pelo menos, ou é mais com um horizonte mais à frente. Mas a gente tem que entender o que o Banco Central vai estar colocando. O resto do mundo, basicamente, a gente tem a Europa também um crescimento mais forte, China também, China um pouco também preocupado com questão de inflação, ali botando a mão em alguns setores, como siderúrgico, fechando algumas siderúrgicas em determinadas províncias para você diminuir a demanda de minério de ferro. E basicamente na China também a gente tendo algumas províncias já com lockdown de novo da variante D, que está acontecendo também nos Estados Unidos, na própria Europa, mas o que a gente vê, de certa forma, é que as pessoas que foram vacinadas com as 2 doses, elas têm um efeito relativamente baixo. O problema está sendo para aquelas pessoas que não foram vacinadas. Pelo menos aí um bom sinal para a questão que a vacina está funcionando. Mas essa questão da variante, dependendo de como é que ela ocorra, pode impactar também um pouco essa recuperação que a gente tem da economia. Isso eu acho que é um risco aí que a gente tem que estar olhando, mas ainda não está acontecendo, ela pode acontecer ou não. Então a gente tem que olhar. Vindo aqui para o Brasil, né, então olhando um pouco o que aconteceu no primeiro ano, no início do ano, a gente teve um cenário no início do ano muito ruim, né? Primeiro, a Covid bateu feio, né, no Brasil, então ficou muito próximo de todo mundo. No primeiro trimestre, a gente não tinha muito a ideia de quando é que as vacinas iam de fato acontecer, que velocidade. Acho que hoje a gente vê aqui, principalmente aqui no estado de São Paulo, que toda a população vai ser vacinada, pelo menos a população até 18 anos vai tomar a primeira dose esse mês ainda, né? Então, eu acho que essa é uma coisa que ninguém estava pensando, e aí você pegando o pessoal até 12 anos tomando vacina no mês que vem, com a redução do prazo de vacinação da Pfizer, muita gente vai ter ali sendo vacinada em setembro, outubro, uma parcela significativa, e aí provavelmente a gente vai ver a quantidade de doentes, óbitos e tudo mais caindo consideravelmente. Então, essa é uma mudança, né, que a gente teve, mas no primeiro trimestre, dinheiro saiu do Brasil, né, investidor estrangeiro, você teve o Bolsonaro falando que ia intervir na Petrobras, ia intervir na Eletrobras, e basicamente a gente viu ali o dinheiro do investidor estrangeiro saindo. No início do segundo trimestre, basicamente o Brasil teve um crescimento de 1,5%. E aí tudo mudou. Na realidade, o investidor estrangeiro voltou a olhar o Brasil com bons olhos, o Brasil já estava num ponto de crescimento maior do que da pandemia, já tinha recuperou relativamente rápido, o investidor estrangeiro voltou para o Brasil, a gente teve várias coisas aprovadas no Congresso, então uma delas foi a própria reforma, a privatização da Eletrobras, né, que foi bastante
rápida até, do processo inteiro. A gente teve marco do gás, marco do saneamento aprovado. Então, a gente já teve, por exemplo, no marco do saneamento, privatização da própria SEDAI no Rio de Janeiro, entre outros. Então, já está acontecendo, dinamizando ali a economia de uma forma rápida. A gente tem também a questão do Banco Central, independência do Banco Central, e tem algumas coisas ainda que foram aprovadas já na Câmara, estão aprovadas ali no Senado, que tem o marco do trilho, tem a questão dos super salários, ou seja, as reformas estavam andando, né, até a gente chegar basicamente ali na questão da CPI, e basicamente a CPI vai, acho que o grande mérito da CPI ali, o grande objetivo da CPI acaba sendo desgastar a imagem do Bolsonaro, e isso vai até novembro, né? Agora eles já tem um outro período de 3 meses aí para acontecer. A economia voltando a crescer forte, né? Então, perspectiva aí de crescimento na ordem de 6% para o ano, que é bastante alto e gerando emprego também. Então, e aí imagina, com todo mundo vacinado, a gente vai ter um quarto trimestre relativamente mais forte até do que estava esperando. E aí, vindo um pouco para a gente aqui, com relação ao que a gente está sofrendo, um pouco, acho que inflação alta, né? A gente está olhando aí, hoje saiu mais quase 1%, a gente batendo aí 9%, acho que era 9% em 12 meses, é uma inflação alta, e está fazendo o Banco Central agir. Então, o Banco Central, basicamente, ele mudou a postura dele, ele estava com uma postura muito... vamos ver o que vai acontecer, o ajuste não precisa fazer um ajuste total, vamos fazer um ajuste parcial. E, basicamente, o que a gente via é que o Banco Central precisava ter uma postura mais forte para que as pessoas todas acreditassem, né, que ele ia estar fazendo o que fosse necessário, passar esse recado mais forte. E, basicamente, na reunião, sem ser dessa última reunião que houve semana passada, a anterior, ele começou a mudar a postura. E, basicamente, essa mudança de postura, basicamente, ela foi importante porque a gente viu o mercado mudando também, e ele até dizendo que ele ia acelerar o movimento. Na última reunião, o ponto 75 para a gente era uma coisa que era dada, né, porque em todas as reuniões, todas as comunicações que o Banco Central fez, ele deixou claro que ele ia subir 0,75. Então, a gente entendia ali que não fazia muito sentido o Banco Central mudar a comunicação, porque ele precisava ter essa credibilidade maior. E, basicamente, o Banco Central ele mudou, né, na ata, dizendo que acabou a história do parcial, que ele ia fazer o movimento que fosse necessário, e também ele basicamente falou que ia subir os juros, né, e deu a entender que ele aceleraria o movimento. E aí, basicamente, foi o que ele fez, e ele basicamente deixou dito que a gente vai ter 1% na reunião, na próxima reunião, mais 75, 50, e acabando o ano ali com 5%, com 7% de Selic, que é uma bela mudança para os 2% que a gente teve no tempo para cá. Então, e aí, esse objetivo de você jogar a Selic na casa de 7% é para botar a inflação do ano que vem na meta, né, de 3,5%, que é o objetivo da inflação do ano que vem. Esse ano a discussão é se vai ser 7, 6,5, 7,5, quanto é que vai ficar, porque, de qualquer forma, ela estourou o teto, né? Então, o Banco Central vai ter que se justificar por que a inflação desse ano vai ficar acima da banda. E a banda é 3,75, mais ou menos 1,5, seria ali entre 5,25 e 3,25. Então, praticamente certo ali de você ter esse estouro da banda, e o Banco Central tendo que se explicar. Então, de cenário, basicamente, o que a gente está vendo é um cenário para esse ano, é um cenário mais forte de crescimento e tudo, e basicamente essa questão da eleição começando ali no final do ano, né? A gente vai ter a eleição sendo outubro do ano que vem, e basicamente 6 meses antes você precisa se descompatibilizar. Então, início de abril, a gente vai ter que ter tudo definido no sentido de quem participa, quem são as coligações, quem faz o quê. E então, basicamente, o que a gente vê é tendo esse ano aqui no final do ano para você fazer tudo, né? Privatização do Correio também foi outra coisa que foi recentemente aprovada e vai ser feita no que vem. Mas tudo mais, basicamente, que a gente vê de grandes mudanças ou coisas sendo aprovadas, vai
basicamente vai ser esse ano. O ano que vem vai ser uma agenda ali muito mais focada em eleição do que própria do que a gente está hoje falando. Porque hoje a gente não está falando muito pouco, né? No sentido, acho que o foco que tem é a questão da CPI. E vendo aí algumas coisas acontecendo, a gente vendo essa história aqui dos últimos dias, que tem a questão do precatório, você tem a questão do aumento do Bolsa Família, né? Discussão se rompe o teto, não rompe o teto, tem o nervosismo, então a gente viu as curvas do mercado futuro subindo, abrindo taxa, dado maior risco, né? Entendido com isso. Então, basicamente, isso também gerou um pouco mais de insegurança ali para o mercado, e é o que a gente está vendo aí nesses últimos dias, essa volatilidade no mercado vindo lá de fora, e de certa forma também um pouco ajudado até pelo cenário também tenso local, né? Acho que Maravilha. esse que é o É, assim, cenário amplo, né? macro, né? Obrigado pelas palavras, ô Paulo. E a gente teve uma pergunta aqui do Jefferson, um pouco polêmica, né? Falar falar de política é O preço sempre do dólar é ou sempre quem é que vai ganhar a sensível. eleição do ano que vem? É sempre sensível, né? Essa questão de política, né? Bom, vou falar. Eu sou o intermediador aqui, né? Eu vou ler a pergunta. Professor, desgastar o Bolsonaro é bom para a economia, né? O que você diria sobre esse comentário? Eu não sei se é bom ou se é ruim. Essa é uma pergunta que é difícil até de responder. Mas eu acho que assim, no final do dia, bom ou ruim, não sei, mas é uma estratégia que você tem para enfraquecer o Bolsonaro, né? Que é uma estratégia que você está olhando basicamente para o ano que vem. Hoje, eu acho que a grande pergunta que você tem é se você vai ter uma terceira via ou não. Então, o fato de você pode até estar enfraquecendo o Bolsonaro. Por outro lado, assim, você tem uma economia forte, e quando a economia é forte, normalmente o presidente se reelege. O Bolsonaro também está usando as artimanhas, o que ele tem, né, de poder, como fazendo essa questão do Bolsa Família. Eu acho que isso faz parte da estratégia de ambos, né? E aí de enfraquecer, quanto mais a gente enfraquece o concorrente, em tese, né, o outro fica com mais chance de ganhar, ou pelo menos tirá-lo do poder, né? Mas eu acho que isso tudo é coisa assim, se isso consegue ou não consegue, né? Eu acho que essa que é a pergunta também, se atinge o objetivo ou não. Falando um pouquinho em política, né, no meu pensamento, eu vejo que o Bolsonaro já está usando a máquina, né? Ele está usando a força do Estado já, né, e os recursos do Estado para tentar se reeleger. E um dos pontos aí foi os precatórios, esse parcelamento dos precatórios para sobrar um espaço no orçamento, né, Paulo? E também ali essa medida aí de aumentar o Bolsa Família, ele até mudou o nome, né? Brasil... Auxílio Brasil, eu acho. Brasil, né? Ele mudou o nome. O político ele sempre muda o nome para como se fosse para ser o pai da criança, né? Então assim, ele faz parte do jogo, né? Mas ele está usando ali a força do Estado, a força de ser o presidente atual, já pensando na reeleição do ano que vem, não tenho dúvida disso. Assim, todo mundo faz, né? Então, o fato de você ser presidente, você tem esse, digamos assim, esse benefício aí, essa ajuda adicional. Agora, eu acho que ainda está muito aberto tudo, né? De você saber exatamente se tem terceira via, não tem, quem é que vai ser a coligação, como é que vai ser e tudo. E eu acho que só a gente vai ter uma noção boa no que vem. O pessoal está costurando, mas é difícil a gente... Eu acho que a gente não vai ter uma certeza hoje. Você vê, o Bolsonaro não sabe até agora qual partido ele vai participar, né? E quando a gente fala ali da taxa Selic subindo, né, Paulo? Saindo de 2 dígitos, indo para 7 dígitos, indo para 7, né? Saindo de 2%, indo para 7, desculpa. Qual que é a interferência que isso pode ter no mercado? O brasileiro está acostumado com taxas Selic muito mais altas, né? Na casa de 2 dígitos, 14, 15, 16%. Com essa volta, tá? A gente não está acostumado com taxa de 2%. 7%, você acredita que seja um valor moderado? A gente vai passar bem por essa subida do juro, essa precificação do Banco Central, e essa medida aí vai ser medida necessária, né, Paulo? Eu acho assim, mais importante até do que qual o tamanho da taxa de juros e tudo mais, porque assim, se a gente olhar na época da Dilma, o pessoal gostava daquele 14%, né? Só que com 14% tinha inflação de 12%.
e aí se você pegar 14, tira o IR, né, e aí sobrava 12, você tinha um juro real negativo. Então, na realidade, você não ganhava nada. Era aquela história que eu acho que eu estou ganhando mais, mas no final a inflação comia todo o ganho real que você tinha. Então, hoje, né, basicamente até hoje, a gente está empatando aí, está no 0 a 0. Né? Se eu olhar 12 meses para trás, eu perdi dinheiro, né, porque a inflação foi 9%, eu tive um retorno aí de 3, 4, 5%, se eu olhar no caso das alocações em renda fixa, crédito privado, mas quando eu olho de hoje para frente, eu basicamente estou empatado, porque a expectativa de inflação é de 4,30 ali, se eu pegar o foco de 12 meses à frente, e eu tenho o CDI de 5,15. Né? Então, que a Selic é 5,25, o CDI que remunera os investimentos é 10 bips a menos, que são esses 5,15 que eu mencionei. E aí você tira o IR, basicamente vai ser a mesma coisa. Então, agora você começa a ter esse tipo de coisa. E se a gente olhar que a inflação, se a gente olhar, vamos dizer que em 12 meses para frente eu tenha 7, e fique nesse 7, né? Então, se você aplicar hoje, você, basicamente se aplica daqui a 90 dias, você vai estar, né, se aplica em novembro, basicamente para frente, um ano, você vai ganhar os 7%, você vai ter ali provavelmente uma inflação na casa de um pouco menos que 4. Então, você tem um juro real ali na ordem de 3, o que é bastante razoável. Né? Então, eu acho que... E outra coisa, o fato de você ter um CDI também maior, você permite que as pessoas aloquem em CDI. Então, a gente não tinha basicamente ninguém alocando no CDI de 2%, ou pelo menos só aquele estritamente conservador, e você acabava comprando aqueles papéis de debênture incentivado. Né? Então, isso fez até que tivesse excepcionais oportunidades em crédito privado em CDI, porque estava completamente jogado. Né? Ele não tinha, ninguém alocava ali. E aí você teve ganhos muito grandes em debênture incentivado, que também é outro tipo de aplicação. Agora, o que a gente viu, e historicamente, o pessoal adorava, né, liquidez diária, né, pegava um título ainda que não pagava imposto, uma LCA, uma LCI, e era isso que se aplicava, porque era muito alto e era suficiente e tinha um juro real muito alto por muito tempo. Na hora que a gente teve o juro de 2%, as pessoas tiveram, no final do dia, que correr mais risco, alongar as aplicações, né, ficar com prazos mais longos e também aí abrir mão da liquidez, né, e buscar outras coisas. Então, eu acho que ali foi também uma questão de aprendizado, né, que as pessoas saíram do CDI e compraram outros ativos financeiros. Eu acho que esse que acabou sendo um grande benefício. E até por causa disso, a gente não acha que você vai ter de novo aquela concentração de carteiras em crédito privado como a gente teve no passado. Mas se a gente olhar 3 anos atrás, o cliente tinha tudo, né, em crédito privado. Hoje em dia já está mais pulverizado, entre outras coisas, e a gente acha que isso vai continuar, mesmo com uma taxa de juros maior. O que vai acabar acontecendo, provavelmente, é que as pessoas tinham uma alocação muito baixa em ativos em CDI, né, em renda fixa em CDI, e agora vão voltar a ter uma alocação maior do que tinham no passado. Essa dobradinha, Paulo, como é que você enxerga essa dobradinha, né, de fundos de debêntures incentivadas, crédito privado e inflação, nesse cenário nosso atualmente? A grande vantagem de você botar num fundo desses que tem inflação, que você vai estar olhando ali juro real, né? Que você ganha inflação e basicamente os títulos te pagam inflação mais um cupom, né, de juros né, e você ganha esses juros a maior, porque você tem um risco, né, maior até do que o governo e tudo mais. Então você tem uma remuneração maior. Isso é tudo isento. E então acaba sendo bastante interessante, porque muitas vezes quando você tem um título que não é isento, você está pagando imposto também em cima do ganho que você tem só da atualização do teu dinheiro, né? Que é aquela história de você pagar em cima da inflação. Então, no cenário que a gente tem hoje, nos fundos, por exemplo, de debênture incentivada, você tem hoje um nível de inflação alto, né? E um cupom também muito alto. Então, esse ganho que você tem de isenção ali, ele está bastante alto. Então, acaba sendo mais atrativo ainda. Então, você pensa o seguinte, vamos dizer que, vamos olhar aqui para frente, e aí olhar vamos pegar uma NTNB, né, pelo menos para a gente fazer a conta, só para facilitar. Você tem hoje uma inflação 12 meses à frente, ali pela Focus, na casa de 4,30, e você tem um cupom
na casa de 4% na NTNB relativamente curto. Então, você está ganhando 8% isento. Quando você tem no CDI, basicamente você vai ter que ter um fundo rendendo alguma coisa em torno de 9% para você ter o mesmo retorno. Então, ele acaba sendo, e provavelmente o que vai acontecer, a expectativa que a gente tem de inflação nesse curto prazo é um pouco maior. Hoje já foi, né? O IPCA já foi. A gente teve essa questão da geada, então você tem um impacto também, deve ter um impacto para a gente nos preços dos alimentos, e você, então, acaba sendo também beneficiada, porque uma coisa que acaba acontecendo no fundo de inflação, quando você tem no incentivado, é que ao longo do tempo, a inflação não é estável todo mês a mês. Né? Tem meses que são inflação maior, outros menores, e provavelmente a gente vai ter esse ano uma inflação relativamente alta, né? Até para você poder compor o que você está esperando que ter ali, 6,5%, 7%. Então, você consegue mais ou menos saber quanto é que você espera se ter de inflação nos próximos meses para que você tenha isso. E a gente teve inflações altas no ano passado. No dezembro do ano passado, por exemplo, foi 1,35%. Né? E aí, para você ter que manter esse 1,65 para você ter 8, né? Que é o que basicamente a gente tem hoje. Então, é uma opção interessante para você fazer a diversificação de ter juro real, né? O evento incentivado. Bacana. A gente teve uma outra pergunta aqui, o Jefferson agradeceu a sua resposta da pergunta dele. E, assim, pessoal, a gente está tendo pergunta em relação a... Paulo está dando uma aula aqui para a gente de cenários, mas tem algumas perguntas em relação aos próprios fundos da Arx, né? E, pessoal, vocês podem seguir, por exemplo, a própria classificação de risco da XP, né? E você visualizar a categoria de ativos, né, que ela se encontra. Então, por exemplo, a gente tem aqui, por exemplo, o Arx Denali, né, que ele está inclusive fechado para captação no momento. Que ele na XP é o que tem o menor risco dentre os fundos da casa, tá certo? E ali a gente tem também o Arx Long Term, né? Que é o fundo de ações com maior risco aqui, segundo as classificações de risco da XP, tá? Devido a esses vários produtos que a Arx tem, Paulo, o que você poderia dizer para o cliente que investe em Arx Denali, por exemplo, ou Arx Vinson, né, e para o cliente que investe no Arx Long Term, né? O que esses investidores podem esperar desses dois fundos, o mais conservador e o mais arrojado? Vamos lá explicar o que tem cada um deles, né, que são produtos até diferentes, né? O Denali e o Vinson, eles são produtos que são de crédito privado em CDI. Então, o que você espera até com relação ao que está acontecendo hoje no mercado, que é a taxa de juros subindo? Os títulos que a gente tem são títulos bastante conservadores, né, o que a gente chama ali de crédito high grade, né, que é de boa qualidade de crédito, na verdade, muito boa qualidade de crédito, que é o high, né? Então, basicamente, essas empresas são empresas até que têm capital aberto em bolsa, tem uma sobreposição muito grande. Né? São as maiores empresas do Brasil, por isso que a gente não viu nada, assim, problemas acontecendo, porque essas empresas são literalmente as mais saudáveis, acesso ao mercado de capitais e tudo mais. Então, a gente procura fazer uma empresa, um fundo bastante pulverizado. Né? A gente tem, por exemplo, no Denali, que a preocupação nossa maior é uma preocupação de liquidez. A gente tem mais ou menos 120 emissores, né, gira em torno disso, são 120 empresas diferentes, e a gente acaba tendo um caixa da ordem de 30%. O Vinson, ele já é um fundo que tem 30 dias de resgate, e basicamente o que acaba acontecendo, a diferença de um fundo que é B1 para um B31, é que a gente tem mais tranquilidade na hora de pagar o resgate do cliente. Então, eu consigo ter uma rentabilidade maior no Vinson, porque eu tenho mais prazo de resgate, isso significa que eu posso comprar papéis mais ilíquidos. Né? Então, essa questão de liquidez dos próprios papéis está em linha com a liquidez do próprio prazo de resgate do fundo. Então, a gente consegue ter um pouco menos de caixa, por exemplo. Né? Então, eu tenho, quando eu deixo o caixa também, importante, é um título público, é a coisa mais líquida da economia. Quando eu vou comprar um papel de crédito, por definição, ele tem menos liquidez, né, do que o título público. Então, basicamente, o que a gente procura fazer também é acompanhar, e aí você
eu acho que a função do que você deve investir está muito ligada também quando você vai precisar o dinheiro. Se você precisa do dinheiro, se você não está precisando do dinheiro, e basicamente, se você não precisa do dinheiro e, e tem tempo, né, de alongar a aplicação, você sabe que você vai ter um retorno maior do que você botar no D1. Porque o D1, lá, o Denali, ele tem um nível de caixa maior que tem uma remuneração menor, que é justamente para ficar disponível para você sacar amanhã. Então, quanto mais longo o prazo de resgate, o fundo acaba sendo mais eficiente. Então, e outro ponto que a gente vai ver agora é que grande parte dos créditos que eu tenho em carteira, eles são remunerados pelo CDI mais um spread de crédito, e esse spread de crédito basicamente é fixo, é um número absoluto. E o que vai acontecer, está acontecendo, cada vez mais, se vocês pegarem a lâmina dos fundos, você vai ver que muitas vezes eu tive, por exemplo, em junho do ano passado, um retorno e um nível de CDI. Se você olhar de julho, ele basicamente é o mesmo retorno absoluto, mas o percentual do CDI caiu muito. Por quê? Porque a relação entre o spread de crédito é fixa e o CDI está crescendo. Então, cada vez que o CDI cresce mais, você tem um número menor como resultado. Então, olhando para frente, a questão de você olhar que o fundo deu 300% de CDI é aquela história, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E em número absoluto, cada vez vai aumentar porque o CDI vai subir. E como o fundo é aplicado em CDI, a certeza que você tem cada vez vai ter uma remuneração crescente em função do CDI maior. Então, basicamente, eu acho que é isso que acontece, e só para passar nos dois fundos. Não olhem, não entendam que você vai ter 200%, 300% de CDI que você teve nos últimos 12 meses para frente, que não vai acontecer. Então, você vai ter uma rentabilidade mais próxima, cada vez mais próxima do normal que a gente tinha. O percentual de CDI era alto porque o CDI era muito baixo. E aí, quando eu vou para o long term é um fundo de ações. Então, o fundo de ações significa que eu também não... No renda fixa, a renda é fixa, ou seja, eu sei quanto eu recebo no final. Então, você consegue mais ou menos estimar quanto é que você vai ter. Na renda variável, você não sabe. E a ideia ali do fundo é um fundo que você tem de retorno absoluto. Né? Então, a gente acaba... Ele é um fundo que tem 30 dias de resgate, então dá flexibilidade para a gente comprar empresas pequenas, médias e grandes, e a gente acaba olhando também para não estar muito concentrado com nenhum setor, e como é um fundo de retorno absoluto, a gente não precisa necessariamente seguir o Ibovespa. A gente procura escolher as empresas que a gente tem mais convicção, que vai dar um retorno no longo prazo. E outra coisa, na hora que eu estou comprando um fundo de ações, é importante que as pessoas tenham ciência da questão do horizonte de investimento, que é o quê? Não entra no fundo de ação para sair no dia seguinte, né? Porque normalmente você está comprando um fundo, ele deve ficar ali 2 anos, 3 anos, para você ter o ciclo de investimento do gestor. Eu acho que esse que acaba sendo uma grande diferença. Então, você saiu aí, a gente falou assim, talvez o mais conservador dos fundos que a gente tenha, e praticamente um dos mais nervosos fundos que a gente tem em termos de volatilidade. Né? No meio desse caminho aí, entre o Denali, né, tem o Elbrus, né, Paulo? Que está ali um risco um pouco maior do que o Denali. Uma rentabilidade excelente, né, o Elbrus. Né? Basicamente, assim, quando você olha a renda fixa, é importante dizer o seguinte: o CDI não é a única coisa em renda fixa, né? Então, você tem renda fixa, alguns outros indexadores, então, que são o pré-fixado, né, que eu acho que todo mundo conhece, quando você compra um CDB, que você sabe que no final de um ano você ganha 10%, né, isso aí é o pré-fixado, você já sabe quando tem. E você tem um terceiro item, uma terceira forma, que são os papéis de inflação, né, que estão são papéis ligados à NTNB, que hoje é o título público praticamente mais líquido que a gente tem em termos de... Você tem CDI, né, que é Selic, você tem o NTNB e tem as NTNs e a NTNF, né, que são os títulos públicos pré-fixados que têm ou não pagamento de cupom. A NTNF, então, ela tem o que a gente chama de duration, né? Que no final, para simplificar, o duration nada mais é do que o prazo que você leva para recuperar o dinheiro.
Então, para simplificar, vamos dizer que o duration seja o prazo, está ligado com o prazo de vencimento do papel. Então, eu tenho, dentro da dívida pública brasileira, né, dessas NTNBs, diversos prazos de vencimento. Quanto mais longo, é mais, né, mais arriscado, né, esse fluxo de caixa, né, e os mais curtinhos. Então, basicamente, a gente acaba tendo, na Ambima, né, criou três índices, né, que a gente tem. Um é o IMA-B5, né, que são títulos de até 5 anos de vencimento, por isso o nome, né, do qual o Elbrus tem um benchmark, então acaba sendo uma relação risco-retorno muito boa, porque ele é curto, ele tem um nível de volatilidade baixo e tem uma rentabilidade maior. E a gente gosta muito desse indexador, porque esse indexador, se você voltar lá atrás, em 98, quando ele foi criado, e fazer em janelas ali de 3 anos, na média você tem um retorno adicional de 2%. Então, você acaba tendo um pouco mais de volatilidade. Sim, a cota tem cota negativa, né? Se você olhar 1, 2 no ano, até mais. Então, você precisa, toda vez que você tem volatilidade, ter um horizonte de investimento, mas você tem também um ganho diferenciado, né? Que tem sido bastante razoável. E se você pega esse histórico todo no NTNB, na NTNB, tem sido até em janelas, né, de 3 anos, isso é importante, acima do CDI praticamente em todo momento. Então, é uma coisa que a gente até criou e fez o fundo baseado nesse indexador, justamente por essa relação que a gente chama de risco-retorno muito boa. Então, esse é um fundo que a gente gosta. E a gente também criou, até para o cliente poder escolher o que é melhor para ele, né, escolher um outro fundo, que é o IMAP, que a gente tem, que é o Elbrus Pro. Então, a gente já tem aí 2 fundos, já falamos de 4 fundos aqui, 5 fundos rapidamente, né? E o Elbrus Pro, ele muda do Elbrus porque ele tem um prazo médio dos títulos na carteira maior. O Elbrus tem 2, 3 anos e o Elbrus Pro tem na casa de 7 anos. Então, ele acaba tendo uma volatilidade maior. Ele tem uma expectativa de retorno maior e uma volatilidade maior. Então, esse fundo começa a balançar bastante. Então, é importante muito conhecer também o perfil e qual o objetivo que você tem no investimento. Na realidade, você pode até ter um pouco de cada, mas você tem que saber o que você também quer com o investimento, que você vai ter volatilidade. Então, não adianta, às vezes, você comprar a bolsa, se você vai precisar o dinheiro com um apartamento no mês que vem, não casa, né, esse tipo de coisa. Então, você tem que saber assim, qual é o objetivo. Eu quero esse dinheiro que eu estou separando é para usar daqui a 5 anos. Então, ótimo, você poderia, pelo prazo de investimento que você tem, colocar na bolsa, né? Agora, tem que saber teu perfil também, se o seu perfil suporta, né, o investimento ou não. Agora, quero dinheiro amanhã. Aí você põe no título público, que rende Selic, que você sabe que não vai acontecer nada com ele. Então, isso também é importante para a gente ver. Mas voltando aqui ao Elbrus, o Elbrus é um fundo que a gente fez com esse benchmark e a gente gosta muito. Agora, e ele tem dado bastante alegria para aqueles clientes que não entram hoje e saem amanhã. Isso que eu gosto de dizer assim. E ele tem um prazo de resgate ali de 31 dias também, né, Paulo? É igual o Vinson, né? Uma rentabilidade excelente nos últimos 12 meses, pelo menos consta aqui na plataforma da XP, 8,33%. Então, se um fundo que a gente aqui na Almar Investimentos, a gente gosta bastante também de direcionar os nossos clientes para esse fundo, tá? O Elbrus está com uma performance muito positiva. E a gente está animado, assim, a gente gosta muito. E essa variação dos fundos tem a ver também com a questão, de novo, dos perfis, né? Mas esse é um fundo que, dentro da grade ali de produto que a gente tem, ele acaba sendo um dos mais defensivos, sim. E o nível de risco que tem, ele é dos níveis, até quando você olha na renda fixa, eu te diria que é o nível seguinte ao nível do CDI. Se eu não me engano, o Elbrus ele é isento de R pro cotista, não é? Não, totalmente isento. Os fundos de debênture incentivada, eles são os fundos... quando você olha até o fundo imobiliário é isento os juros, né? Mas se você vender, você paga 20%. No caso do debênture incentivada, ele é tudo isento. Mesmo então, se você desfazer ele no caso da cota, né? Você entra, no momento que você sai,
É claro que surge, para o investidor poder entender, né? Surge o fluxo de caixa das debêntures, os pagamentos antecipados para dentro do fluxo do fundo que faz o reinvestimento. E isso não vai. É tanto a venda do título, caso o fundo precisar fazer, quanto o rendimento que cai no fluxo de caixa do fundo, ele é isento de imposto de renda para o cotista, para a pessoa física. Exatamente. Para a pessoa física é isento. Esse é um ponto interessante. Pessoa jurídica tem 15% final, né? Quando resgata. Sim, sim. É interessante. E sobre, inclusive, falamos bastante sobre o Elbrus aqui, falamos sobre as debêntures, falamos sobre as taxas de juros. Pro investidor ter esse conhecimento, né? Inclusive surgiu a pergunta aqui. Na plataforma da XP, o fundo da Elbrus, ele está categorizado como debêntures incentivada não redeado, né? O que significa esse não redeado? É que basicamente é o seguinte, a gente... o que acaba acontecendo? Porque ele tem risco de mercado, para simplificar a resposta. Porque, basicamente, quando você tem uma categoria desses fundos de debênture incentivado, que você fez ele e redeou. E você redeou o quê, né, na realidade? Você trocou o benchmark dele, o indexador, de IMAB5 para CDI. Então, basicamente, o redeado seria um fundo que eu teria trocado o indexador para CDI. Bacana. Então, falando sobre os fundos aqui, aí a gente entra no multimercado, que a gente tem aqui os macros, né? A gente tem ali um dia um pouco mais de vol e um pouquinho menos de vol. Para a gente poder dar uma pincelada nesses produtos de multimercado macro, né? Que o investidor espera buscar nesses fundos que tem que tem mais liberdade de alocação? Basicamente, esse fundo é aquele fundo que é difícil de dizer exatamente o que ele vai ter a cada momento. Então, ele é um fundo que o gestor tem autonomia para fazer a gestão de acordo com o cenário. Então, é um fundo, até que ele é multimercado, que ele pode operar em vários mercados. Então, a gente, dando um exemplo, ele pode operar no mercado de juros. Então, você tem mercado de juros, só para a gente tentar aqui falar, o cara pode operar comprado ou vendido, e aí inflação implícita, juro nominal e juro real, são coisas ali que ele pode estar vendo. Ele pode operar moedas, então ele pode comprar dólar, pode comprar euro, pode comprar franco suíço, libra, ien, enfim, ele pode operar na bolsa, tá? Ele pode comprar, pode vender, pode fazer via opção, via ativo normal, pode fazer via índice, então tem várias opções. E ele pode também operar, por exemplo, ter commodities, ter metais, ter petróleo, enfim, dentro do fundo. Então, ele é multimercado, exatamente, que ele pode operar várias coisas dessas. E basicamente, o que acaba acontecendo é que você dá para o gestor a autonomia de criar a melhor estratégia que ele está vendo para ter um retorno, de outros fundos. E aí, outra coisa, ele pode operar tanto no Brasil quanto lá fora. Não necessariamente tem a exigência de operar lá fora, mas muitos podem fazer isso. Então, e aí, o que é importante a gente ver, entender qual é o grau de risco desse multimercado que ele está correndo. Então, você tem fundos que têm um nível de volatilidade muito alto e tem outros que são mais conservadores também. Nem todo mundo é igual. E saber quais são os mercados que eles podem ter. Tem uns que podem ter crédito, outros não podem ter crédito. E daí vai nessa questão de se diferenciar. E o importante que você tenha, na realidade, aqui entra aquela questão, um conceito de correlação. Então, quando você olha os fundos, você quer colocar fundos que são diferentes, para você ter. Se você escolher o gestor que faça... Você não tem necessidade de botar 3 gestores que façam exatamente a mesma coisa. Então, você tem que procurar gestores com perfis diferentes, com formas de atuação e estratégias diferentes, para você ter fundos que são diferentes e diminuir o risco da carteira como um todo. O Paulo entrou num ponto que eu ia entrar agora, Paulo. Em relação à internacionalização da carteira dos clientes, né? Você comentou que esses multimercados eles podem trabalhar com ativos internacionais. E os outros fundos da casa, né? Por exemplo, a gente comentou do Denali, falamos do Vinson, falamos aqui do fundo Long Term também, fundo de ações. Todos estes, eles operam Brasil, é isso?
Exatamente. Esses fundos que estão na plataforma da XP, basicamente a gente opera no Brasil, com exceção dos multimercados, que a gente tem 2 fundos hoje, que é o RX Macro e o RX Extra. Todos os outros são locais. Maravilha, isso aí é interessante. Então, para o investidor poder ficar ligado, né? Falamos aqui de diversos, pessoal. A Arx é uma asset assim, com diversos tipos de produtos, tem diversos tipos de ativos ali, temos renda fixa, temos debêntures, né? Temos ações, temos os multimercados que o Paulo comentou que também, dependendo do que o gestor acredita, opera mais lá fora, opera mais aqui dentro, tem mais liberdade, tá? Temos ali dentro da parte dos multimercados, tem um com um objetivo de volatilidade menor e um outro com um objetivo de volatilidade maior, buscando também uma rentabilidade superior, tá certo? Na dúvida, vai ter dúvida, é lógico que vai ter, ninguém sabe tudo, nem a gente sabe tudo, né? Então a gente vai, quando você for investir e for buscar algum fundo da Arx para poder investir, procure o seu assessor de investimento, procure alguém da 1A para poder te atender. Com certeza vai ser muito benéfico esse bate-papo, tá? Eu com certeza direcionei muito Agora fechou, né? Vou ter que brigar com o Paulo, vou ter que ligar lá e aí, quando é que vai reabrir? Porque. Fechou. Né? Está Porque. com 2 fundos fechados, não macro e o danado. Olha que só, que interessante, né? Então, para o pessoal entender, né, não é porque eles estão bravos com vocês e não deixaram vocês colocar. O fundo, eles têm uma capacity que a gente chama, né? Uma forma, para ele ser estratégico, ele tem um certo montante. A partir dali ele começa a não ter muitos benefícios, é isso mesmo, Paulo? Corrija se eu estiver equivocado. A partir do montante, pode falar. O que a gente procurou fazer na realidade foi aumentar um pouco o prazo de liquidez, né, o prazo de resgate, diminuir a liquidez do fundo. A gente começa a crescer muito e o que a gente quer no final do dia é diminuir o risco do fundo. Uma das coisas que você faz, que você diminui o risco do fundo, é aumentando o prazo de resgate, justamente para forçar as pessoas a não pedirem resgate. Quando você tem um fundo que tem ED1, como o caso que a gente tinha, as pessoas podiam literalmente sacar num dia e aplicar no outro. Então, o que a gente fez foi fechou o fundo. Na hora que você fecha, aquelas pessoas que estão dentro do fundo, elas não sabem. Porque elas sabem que não vão poder aplicar dinheiro novo no fundo D1. Então, essa que acaba sendo também... E aí você, né, melhora o passivo inteiro que você tem, né, dos clientes. Acho que essa acaba sendo a grande diferença. Maravilha. E aí você consegue, com prazo de resgate maior, você consegue... ter uma tranquilidade na gestão, de não estar tão preocupado com a questão de liquidez. Né? Embora, assim, o fundo, no final do dia, ele é muito líquido. Essas coisas, assim, a gente tem que olhar aquela história do cisne negro. Né? Assim, 99% das vezes não vai ter problema nenhum. Então, e muitas vezes a gente tem algum cenário como a gente teve do ano passado. Né? Então, tem que sempre prever esse tipo de coisa e você melhorar ali não só ter muito retorno, mas você tem que olhar também o lado do risco, né? Como eu diminuo o risco do sistema nosso, né, do sistema e tudo mais, essa é outra coisa que a gente sempre está pensando também. Quando a conversa é boa, a hora passa rápido, né? Já passou 1 hora já que a gente está conversando aproximadamente. Ô, Paulo, a gente tem aí R$1 trilhão aproximadamente no mercado brasileiro quando você fala de previdência. Né, e 5 fundos de prévia ali da ARX, né, da Arx, na plataforma da XP, entre eles o Denali, que está aberto, né? Então, assim, para o nosso cliente investidor, né? Esse está aberto na plataforma. Como você vê esse mercado de previdência no Brasil? Está tendo uma migração para as plataformas independentes, né, dos grandes bancos. Eu acho que esse é o início do movimento, que tem 2 coisas que estão acontecendo. Primeiro, você tem um estoque muito grande, e o outro, você tem um fluxo também de dinheiro entrando no sistema. Né? Então, e o que a gente está vendo de legislação, que é o melhor de tudo, é que cada dia que passa a gente consegue ter uma legislação mais avançada e produtos melhores. Né? Então, essa questão de você conseguir, ou no teu produto de previdência, você tem um fundo praticamente muito parecido com os fundos da 555, créditos já consegue, ações também você consegue, e eu acho que faz também um diferencial, fora a questão do benefício fiscal que você tem via PGBL, e até no regressivo com uma alíquota menor, né? Você está falando ali uma alíquota de 10%. E outra coisa que é importante, que as pessoas às vezes não se dão conta, é a questão de você não ter come cotas. Então, você acaba tendo um benefício
sei lá, 30 anos, 20 anos, né? E o negócio é exponencial. Cada dia que passa é muito maior do que o dia anterior. Em 20 anos, 30 anos, você consegue ter um ganho adicional que é bastante relevante. Então, a gente gosta muito de previdência, até por isso a gente tem vários produtos, como você mencionou, né, de previdência, porque a gente vê que é um tipo de produto necessário para você fazer poupança de longo prazo. E para quem está pensando ali na aposentadoria, né, não dá para pensar que a gente vai, dependendo da idade até que você tem, você conseguir viver com uma aposentadoria pública. E pensando em previdência, né, o brasileiro está vivendo mais, né? A minha expectativa de vida está aumentando e a gente fala muito hoje com os clientes de sucessão patrimonial, né, Paulo? Não passa ali pelo inventário, a gente consegue distribuir esse patrimônio para os herdeiros de uma forma muito simplificada. Ali você consegue basicamente também, eu acho que uma das coisas que a gente viu, né, com o avanço dos independentes, foi a questão de você consegue fazer uma carteira de fundos. Você consegue fazer, entre aspas, ali um fundo exclusivo com vários fundos ali dentro, né? Então, você pode ter e cada vez mais fundo diferente, né, que você tem, então você consegue. E se você quiser mudar os fundos também, você consegue mudar sem ter penalidade, né? Você continua, se você tiver um regressivo, por exemplo, que você está já na alíquota de 10%, se você mudar, você não perde os 10%, né? Você continua nele, aquele valor, né, que quem estava em 10 continua em 10, né? Não quem estava em 35 muda e vem para 10, mas quem estava em 10 continua em 10. Isso é outra vantagem do produto, né? De você poder migrar livremente ali por vários produtos e manter sempre a data do que o dinheiro entrou no sistema. Só para explicar um pouquinho melhor para os nossos clientes que estão assistindo ou que vão assistir aqui a live, né, que o Paulo está falando de portabilidade, né? Hoje, pela XP, pela plataforma da XP, a gente consegue fazer uma portabilidade muito rápida, muito eficiente, né, sem aquela burocracia de papéis como existia antigamente, né, todo o mercado ia há 22 anos. Hoje a nossa portabilidade é totalmente digital, o cliente não assina nenhum papel, né? Em 15 dias úteis aproximadamente, esse recurso que está lá no grande banco, na grande instituição financeira, migra para a plataforma da XP. E aqui a gente depois, né, a gente consegue fazer uma portabilidade interna e montar uma carteira de ativos diversificada de acordo com o teu perfil de investimento, de acordo com o teu horizonte de investimento. E esse é o nosso papel. É isso aí. E pessoal, olha só, já passou uma hora. Que prazer que foi essa conversa. A gente vai ter que dar uma enxugada aqui. Vamos fazer um mashup, né, um resumo aqui que a gente falou. Falamos de cenário macroeconômico, falamos de juro, falamos de Estados Unidos, falamos de renda fixa, falamos de debênture, entramos nos fundos da Arx, citamos aqui o Denali, o Ebros, citamos aqui o Long Term e o Vinson também. Então, na dúvida de tudo isso que a gente falou aqui, você pode encaminhar sua dúvida ou deixa aqui nos comentários também, aqui onde você está assistindo, na plataforma que você está assistindo o vídeo. Você pode mandar para o seu assessor que a gente tem contato do pessoal da Arx. Qualquer dúvida em relação a qualquer tipo de como investir ou qualquer coisa nesse sentido, fiquem à vontade para mandar suas dúvidas, tá? Eu queria agradecer de coração, foi um bate-papo muito legal aqui com o Paulo, né? O Rodrigo, o Paulo aqui, eu me senti muito privilegiado em poder participar desse bate-papo também, tá? Claro que essa tecnologia é muito, muito bom, né? Porque eu estou aqui em Barretos, Paulo, o Rodrigo está lá em São José do Rio Preto, né? A gente pode poder estar fazendo essa live que de forma presencial as pessoas não poderiam ter acesso a esse conteúdo, né? Então, fica aqui a minha gratidão tanto a você, Paulo, e toda a equipe da Arx, tá? Que vem desempenhando um excelente trabalho aí, tá? Gostaria de falar alguma coisa, Rodrigo? E aí o Paulo pode dar suas últimas considerações também? Bom, obrigado, Paulo, mais uma vez. Parabéns pelo trabalho, um excelente trabalho, né? A RX ali, a Arx, tem um trabalho de excelência no mercado. Vocês são muito respeitados, tanto pelos assessores como pelo mercado financeiro como um todo, né? Uma asset tradicional. E os resultados falam por si só, né? Então, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. Esperamos aí uma próxima oportunidade para falar de cenário, falar dos produtos da casa e levar conhecimento financeiro para os nossos clientes. Sem dúvida. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Uma honra estar aqui. Eu acho que pode contar aí com a gente sempre. A gente gosta de estar participando, gosta de estar falando, gosta de estar... Até o que você falou anteriormente,
ajudando nessa questão da educação financeira das pessoas. Então, é importante para a gente também participar desse crescimento que as pessoas querem ter, né? E estamos à disposição.